perfil do narcisista? Vamos lá. A gente falou até agora... Porque a gente está falando de relacionamentos tóxicos de forma geral. Geral. Né? Mas a gente tem o narcisista, a gente tem o psicopata, a gente tem até outras patologias ou transtornos de personalidade que também acabam que colaboram sendo muito tóxicos. para isso, para ser Mas tóxico. vamos ao narcisista. Vamos ao narcisista. É importante colocar isso, né? Que relacionamento abusivo e tóxico é justamente esse leque. Exatamente. Até duas pessoas saudáveis podem ter um relacionamento tóxico. Pode. Né? Contanto que uma queira uma coisa e a outra queira outra. E podem entrar em conflitos ali não conseguem fechar e tudo mais. Então, é entender que relacionamento tóxico é todo relacionamento que te faz mal. Né? Muitas pessoas, elas ficam esperando diagnósticos. Só vou sair desse relacionamento se eu tiver certeza que é um psicopata. Se eu tiver certeza... não faz a menor diferença. Faz a menor diferença. Olha, enquanto eu Se atendia... não está sendo bom... Enquanto eu atendia, eu recebia muitos e-mails e muitos directs do tipo, Bia, eu preciso só que você me diga se esse meu namorado, meu marido, seja meu amante, seja o que for, é narcisista ou é psicopata, porque isso vai decidir minha vida. Todo dia eu não posso escuto isso. dizer isso, porque a decisão não está tomada, é que a pessoa está dando a decisão. A partir do momento que eu já estou te procurando para você tentar me ajudar nisso, é sinal que essa relação não está boa. Exatamente, eu falo, se fosse bom, você não estava aqui. Talvez até a questão não é nem... É a tomada de decisão, porque quando uma pessoa decide, eu vou, se é ou não é, não importa, tá me fazendo mal, eu vou sair. Aí eu procuro ajuda lá do Sérgio para me ajudar a sair. É diferente. É bem diferente. Essa pessoa já tomou uma decisão Mas interna. Eu preciso sair, isso que você falou, eu preciso sair, eu preciso saber se ele é narcisista, se ele é para sair. Aí a gente já, eu acho que não precisa dessa resposta, porque já tem alguma coisa. Mas só está passando dependência para o outro, para você definir. Exatamente. Né? Mas o que acontece, o que essa pessoa está dizendo no inconsciente dela? É assim, eu aprendi que narcisistas e psicopatas não tem como mudar. Então, se ele não for narcisista ou psicopata, eu posso mudar ele. Exatamente. Mas não é... Entendeu? Eu posso mudá-lo. Então, essa pessoa está querendo uma chancela para continuar. Mas a gente não pode mudar ninguém. Não pode. É aí que tá. A gente não muda. Exatamente. A gente influencia. Mas é o pensamento. É o pensamento. Da dependente. Então é uma pessoa que pode estar só doente, aí então eu vou conseguir ajudar. Aí é aquela pessoa mais obsessiva na sensação de que vai conseguir mudar o outro. O dependente emocional, ele tem um medo profundo de ser injusto. Com a outra pessoa, né? Então, de ser mal entendido, mal interpretado, só de ser quis me injusto ajudar, e tal. E o que acontece na mecânica do narcisista? Quando ele sai de um relacionamento, ele já entra em outro e ele passa a ideia, porque ele entra no Mobilove com outra pessoa, né? Exatamente. Então ele fala assim, nossa, ele me deixou, agora ele já arrumou outra, tá feliz, tá viajando, tá postando foto, tá não sei o quê, então o problema sou eu. Exatamente. Entendeu? Porque o narcisista vai fazer esse processo realmente com a pessoa. Então, se eu tivesse ficado um pouco mais, se eu tivesse aceitado um pouco mais, tivesse dado um pouco mais, ele estava comigo. E não é essa a dinâmica. Porque essa pessoa vai repetir o padrão, porque o padrão narcisista é constante, permanente e repetitivo. É um ciclo comportamental de ganho para o narcisista. Porque para que nós possamos mudar um comportamento, é necessário não ver ganho naquilo. Exatamente. O narcisista sempre vai ver um ganho. Por quê? Porque se eu estou com você, você começa a ficar depressiva, você começa a ficar problemática. O que eu faço? Eu mudo. Simples assim. Então, eu fico com você até quando for bom para mim. Quando não for mais bom, eu troco. Então, é um comportamento para ele, na cabeça dele, que ele está sempre ganhando. De ganho. Entendeu? E ele está sempre recomeçando o ciclo, né? E começar um relacionamento é muito legal. Tem toda aquela questão do início, do conhecimento, de sair, os hormônios estão lá em cima, você tá todo... A novidade traz dopamina, ele tá sempre, traz esse prazer, exatamente, né? a novidade, sabe? A intensidade das coisas, né? O novo descobrir, a nova pessoa, novas conexões. Então, ele tá sempre se enchendo destes sentimentos que trazem validação para ele. E ele não consegue gerar empatia. Então, ele vai sempre ciclando os relacionamentos, né? Isso é constante, não muda. Impressionante. E é interessante isso, porque tem gente que fala assim, não, o psicopata não muda nunca. O narcisista pode mudar se ele quiser muito. Olha, eu acho improvável.
né? Eu recebo muita pergunta assim, mas se o narcisista quiser mesmo mudar, ele vai conseguir? Eu falei, mesmo que ele queira muito, mesmo assim é improvável, ele vai ter que querer todos os dias com todas as forças. Mas é Mas, muito assim, difícil. é muito difícil, porque ele tem um mecanismo de busca do ganho mesmo. Busca do instintivo. ganho. Instintivo. E saiu agora agora não, deve ter um ano e pouco, quase 2 anos, um estudo da Universidade Charité em Berlim, que eles descobriram que narcisistas, eles têm a ínsula menor. Desculpa, a ínsula anterior, ela é um pouco menor e naquela região não tem pouca massa cinzenta. E a ínsula é o lugar responsável pela compaixão, pela empatia. Pela empatia. Então dentro é como do sistema límbico. Dentro do sistema límbico. Então, é como se a ínsula não comunicasse com o córtex, com todo o cérebro. Além de ser menor, ela tem menos conectividade. Porque tem menos massa cinzenta, que é o corpo do neurônio. Exatamente. Né? Então, Entendi. já existe aí já comprovação, né, que existe essa alteração no cérebro do narcisista. Entendeu? Agora, eu creio que essa alteração vem justamente pelo comportamento. Você não acha que é primário? Pode ser primário, mas eu acredito que uma coisa compensa a outra. Uma vai complementar a outra. Porque o narcisista ele vai trazer aí a questão da genética. Então, já se sabe que pessoas com transtorno de personalidade antissocial e narcisistas vêm de um histórico de famílias com presença dessas pessoas, de doenças mentais, de vícios, de disfuncionalidade e tudo mais. Aí você tem a epigenética, que é o meio onde eles vivem, e também vão replicar um meio de disfuncionalidade, de abuso, de um narcisista, ou de liberdade, porque o narcisista ele vem de 2 polos. Ou ele vem de uma família totalmente disfuncional, onde ele vai ser invalidado, ou de uma família onde ele vai ser o reizinho da casa. O rei absoluto. Que Meu não príncipe, que lindo, você ele é maravilhoso. pode tudo, não tem limites e tudo mais. Então, esses 2 polos vão levar a comportamentos narcisistas. Aí você tem, né, o viés de validação do narcisista, que é o seguinte, ele tem um ganho, aí ele repete, tem um ganho, ele repete, tem um ganho, repete. Como se jogasse, é o jogador. É um jogador. Que ganha, quer ganhar mais. O comportamento impede a neuroplasticidade. Impede que o cérebro dele responda. Né? A constância em viver na mesma situação vai atrofiando cada vez mais o narcisista. Então, eu me debruço para estudar, porque como terapeuta, como estudioso, a gente quer ajudar as pessoas. Claro. Então, eu já estudei tudo que eu pude imaginar, já fui por todos os caminhos. É impossível. Ou seja, entendeu? Eles não chegam a Roma. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendeu? Ficam no meio do caminho. Porque um comportamento onde o narcisista ele vai sempre olhar para o próprio ego, para o próprio desejo, para a própria vontade. Então, a falta de empatia faz com que olhe somente para dentro. Né? E toda mudança, ela acontece pelo nós. Por entender a minha função na sociedade. Me colocar no lugar do outro. E minha importância na vida das outras pessoas, sabe? A importância de poder estar bem para alguém. Então, como não tem essa visão de fora, o narcisista só enxerga a si os seus desejos, pelo vazio existencial que eles têm, pela baixa autoestima que eles desenvolvem. Então, é como se vivessem num poço, é um buraco negro emocional, né? Entra ali e não volta, entra e não volta, entra e não volta. É um ciclo eterno, né? É um ciclo eterno. É triste, mas a grande dificuldade das pessoas é como pode existir alguém assim, né? Não, e a dificuldade é, mas coitado ou coitada, ele não pediu para ser assim. Ele não pediu para ser assim, não tem culpa, né? Então, mas a questão não é ele pediu para ser assim. A questão é não perceber, é não desenvolver a responsabilidade. Porque Freud vai dizer que o narcisista ele vai ficar preso na fase da infância, da qual a fase da urgência. Então, o narcisista não tem ideia de tempo, tem que ser tudo no tempo dele, tem que na ser hora satisfeito dele, do jeito dele. Todo mundo tem que estar em função dele, né? Então, na infância, esse modelo, a criança precisa ter esse comportamento para sobreviver. Sim. Né? Ela precisa chorar quando ela tem fome, ela precisa chorar quando ela quer ir no banheiro, ela quer a presença da mãe ali ao lado para proteger, porque ela não tem defesa, tudo bem, mas o narcisista ele não vai virar. Sim. Ele não vai virar a chave. Ele não faz essa mudança quando ele vai para a vida adulta. Ele ainda fica o tempo todo achando que precisa, que todo mundo supra ele o tempo todo. Na hora dele, no momento dele, ele vai agir como uma criança mesmo, porque a criança quando quer algo,
né? Ou ela vai pro Bomb Love, mamãezinha, te amo, dá beijinho, né? A filhinha te ama, faz carinho e tal, faz um pix, né? Um paizinho lindo, faz um pix e tal. Você é o pai mais lindo do mundo. Mais lindo do mundo, normal. Ou vai para a fase de... A criança ela vai entrar na fase de agressão. Ela vai se esconder, ela não vai falar com a mãe, ela vai agredir a mãe, ela vai se jogar no chão, ela vai fazer pirraça, vai xingar. Exatamente como o narcisista faz. Para que eu pudesse entender o comportamento narcisista, eu fui estudar teóricos da psicologia infantil. Então, a gente vai estudar Piaget, vai estudar Winnicott, vai estudar, sabe, pessoas que estudaram a psicologia infantil, porque entendendo a mente da criança, a gente entende o comportamento do narcisista. É impressionante.